Em um mundo moldado por tempestades implacáveis, traições silenciosas e poderes antigos que começam a se despertar, as pessoas lutam não só uma batalha misteriosa que se aproxima, mas contra uma batalha mais difícil ainda, a sobrevivência. Oi gente, eu me chamo Ana, bem-vindos ao meu canal, meu primeiro vídeo do canal, e hoje a gente vai conversar sobre O Caminho dos Reis, o primeiro livro do Stormlight Archive, ou O Relato da Guerra das Tempestades, e vamos ver o que eu achei, quais foram as minhas opiniões. Vamos lá. O Caminho dos Reis, ele é um livro basicamente dividido em três perspectivas, mostrando lados sociais diferentes de um mundo fragmentado, mas também de diferentes maneiras de enxergar a coragem, honra e o propósito das pessoas. Como primeira perspectiva, eu acho que uma das mais principais, a gente tem um Kaladin, que a gente acompanha um ex-soldado que de alguma forma se tornou um escravo, considerado extremamente perigoso. Ele é um personagem marcado por muita dor, mas também por uma força que nem mesmo ele entende o que está acontecendo. Falando um pouco de uma opinião pessoal minha, eu achei que foi a minha perspectiva favorita de longe, de todas que tem. Eu adorei todos os personagens que o cercam, assim, toda a sua evolução também como personagem. Ele começa o livro de um jeito e termina de outro completamente diferente. A gente tem a Sil, a gente tem a Ponte 4, que eu acho que são os grandes destaques desse livro. E eu acho que é meio que unanimidade que todo mundo gosta. A única parte que eu achei que deixou um pouco a desejar foram os seus flashbacks, que eu achava algumas partes muito longas, muito demoradas. Mas eu acho que o arco do Kaladin é fenomenal. Eu acho que ele tem um desenvolvimento muito bom. Eu acho que tem, né, aquele gostinho de Found Family que todo mundo gosta. Então, eu acho que a mensagem é muito linda de você conseguir encontrar uma família, mesmo que seja no pior lugar do mundo que você possa imaginar. Uma segunda perspectiva a gente tem é da personagem Shallan. Ela tá em busca de objetos, assim, proibidos por meio de uma traição para poder ajudar a salvar a sua família de uma ruína que nem a gente muito entende o que tá acontecendo. Mas, durante essa jornada, eu acho que ela descobre pelos livros e pelo aprendizado que é um mundo de possibilidades disponíveis para ela muito maior do que ela consegue imaginar que ela tava achando que ia acontecer com ela, sabe? E também eu acho que ela aprende que o conhecimento pode ser tanto uma arma como também um refúgio pra ela. Eu não quero ser hater da Shallan, eu acho que é meio que unânime, todo mundo odeia a Shallan, mas nesse livro especificamente, a perspectiva dela me irritava bastante. Eu não gostava da perspectiva dela, eu acho que a Yasna era uma personagem muito mais interessante que ela. Eu, honestamente, quando chegava a perspectiva da Shallan, eu não gostava. E quando tinha partes em que não tinha uma perspectiva da Shallan, eu ficava aliviada, falava, essa parte vai ser maravilhosa. Mas eu achava algumas discussões dela com a Yasna sobre moralidade, sobre certo e errado, tipo, em certa partes até interessantes, mas sei lá, achava meio chato, assim, me irritava um pouco as opiniões dela, pra ser sincera. Eu acho que a parte dela se tornou interessante no final, assim, chegando ali na última parte, que eu acho que ela tem poucos capítulos com a perspectiva dela, foram as mais interessantes. E, enfim, eu já comecei o livro 2 e, de longe, a perspectiva dela tá sendo uma das minhas favoritas agora, então me surpreende muito. Mas nesse primeiro livro, a perspectiva dela era insuportável. E por fim, como última perspectiva de personagens principais que a gente tem nesse livro, a gente tem o Dalinar. Ele é o irmão de um rei assassinado e ele tá cercado por intrigas políticas, expectativas e visões que questionam tudo que ele acredita sobre ele mesmo. Ele tenta proteger quem ele ama, enquanto tenta decifrar o que o destino tá exigindo pra ele. Quando ele começava a divagar, tipo, sobre as decisões de moralidade dele, do certo e errado, do que ele achava que devia fazer, em certas horas eu achava interessante, mas ao mesmo tempo eu ficava, meu filho, vambora, a gente já sabe que no final tu vai fazer o que tu tá querendo fazer, então
foda-se, tá ligado? Vai logo. Quando ele ficava se reprimindo bastante, eu achava muito chato. Eu achava as intrigas políticas bem interessantes. As visões dele também muito interessantes. Era a minha parte favorita. Acho que ele é o personagem que mais deixou pulga atrás da orelha pra gente no final desse livro. Eu acho que ainda tem muitas dúvidas e perguntas que estão em torno do Dalinar, que vão ser respondidas conforme os próximos livros. Isso que ficou muito interessante da parte dele. São essas... Ele é um personagem que evoluiu de certa forma, mas ainda tem muitas perguntas sobre ele. O Kaladin, quando a gente começa o primeiro livro, ele é um personagem que só dúvidas, só perguntas. Foi o personagem que mais evoluiu. Então, muitas perguntas a gente já teve respostas. Agora a gente vai acompanhar o Kaladin, as dúvidas que ele tem, a gente também não sabe as respostas, né? Junto com ele. Enquanto o Dalinar, ele sabe as respostas, a gente que não conhece ainda, sabe? Eu não sei se ficou muito confuso o que eu falei, mas enfim. É interessante a magia que o Brandon Sanderson faz de pegar 3 perspectivas que são completamente diferentes, mas ao mesmo tempo elas vão se juntando, se conectando. Quando uma perspectiva tá fazendo uma pergunta, a outra perspectiva tá respondendo pra gente, mesmo que os personagens não saibam a resposta, mas eu acho isso muito legal. É a forma que o Brandon Sanderson apresenta o mundo dele, apresenta a magia dele, e eu adoro, eu acho incrível. E tem aquele quesinho, né, de que o mundo tá pra acabar, hein, galera? O mundo tá, ó, tá vindo um negócio aí, hein, que vocês não esperam. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que esse primeiro livro teve o sentimento de... É só a pontinha do iceberg, assim. Eu acho que é uma coisa enorme que tá vindo aí. Eu vou falar um pouco da minha experiência de leitura do livro, que eu acho que foi uma experiência um pouco diferente. Comecei a ler o livro em janeiro. Eu tô participando de uma LC, uma leitura coletiva do Resenhando Sonhos, da Tamires. E eu acho que foi a melhor experiência que eu poderia ter lendo esse livro. Foi o meu primeiro livro de uma high fantasy, alta fantasia, não sei como você queira chamar, uma fantasia mais complexa. Os vídeos de membros que a Tamires fez, o grupo no WhatsApp, todo o acompanhamento que ela fez em torno desse livro foi de extrema ajuda, principalmente pra mim, como primeira leitora. Eu não tenho muita experiência com o Brandon Sanderson, eu só li Mistborn. Eu acho que foi a melhor experiência que eu poderia ter tido, todo o acompanhamento, coisas que ficaram confusas ou dicas, tudo ela forneceu, eu acho que foi incrível. Então a gente tem muito medo de ler esses livros acompanhado com outras pessoas que já leram o livro, com medo de pegar um spoiler. Honestamente, eu acho que a Tamires fez um trabalho muito bom. Eu acho que, pelo contrário, as coisas que ela falava que não eram muito explícitas, assim, pra gente pegar no livro, eram coisas que, na verdade, me deixaram animada pra pegar o livro, ou animada com o lore, ou animada com a série. A Live, ela deu muitas curiosidades sobre o livro, que foi muito interessante. Pequenos detalhes, pequenas dicas pra gente acompanhar com os próximos livros, porque, de novo, esse é só o primeiro, é só a ponta de um iceberg enorme. Eu acho que tem muita coisa que vai acontecer ainda. Eu queria te falar que minha experiência nesse quesito foi muito boa. E, na verdade, eu achei incrível, porque muitas coisas eu não teria pego, eu não teria entendido. Agora a gente vai falar um pouco da minha experiência lendo uma alta fantasia, uma high fantasy, uma fantasia complexa, como você quiser chamar. Eu tô sentindo o meu... não o meu ritmo de leitura, mas o meu modo de ler livros está mudando por causa desse livro. Antes eu me achava uma leitora muito ansiosa, então vamos dizer assim... Estou lendo um livro de fantasia e está uma cena de batalha. Eu, como leitora ansiosa, eu não vou lendo e vou entendendo a série, a cena. Eu tô tipo assim, beleza, eles estão lutando. Foda-se. O que vai acontecer? Quem tá vivo? Quem levou porrada? Eu não presto tanta atenção. É isso que eu quero dizer. Lendo esse livro, eu tô tendo que prestar atenção nos mínimos detalhes. Eu tô tendo que prestar atenção na fonte que o Brandon Sanderson tá usando, na escolha de palavras que o Brandon Sanderson tá usando. Então eu tô tendo que redobrar, até mesmo triplicar a minha atenção em questão de leitura. Eu tô sentindo que a minha leitura tá mudando, porque nas datas de leitura da LC, teve 2 semanas de pausa. E nessas 2 semanas eu peguei outros livros pra ler. E eu senti eu me pegando e parando, tipo, começando a ficar ansiosa e eu ficando, não, lê com calma, vamos entender a cena. Eu tô gostando, minha leitura, ela tá ficando mais atenta. Outro ponto positivo sobre tá lendo Caminho dos Reis, não sei, não imaginava que seria um ponto positivo. Agora,
Sobre o Caminho dos Reis eu queria falar uma coisa que eu fiz pra acompanhar a leitura, por ser uma fantasia super complexa, por ser uma fantasia que requer anotações. Pra acompanhar a minha leitura do Caminho dos Reis, eu fiz uma página no Notion. Eu tenho já a minha página do Brandon Sanderson, que tem todos os livros, mais ou menos na ordem que eu gostaria de ler os livros, né? Pra não tomar spoiler. Na primeira página eu fiz questão de botar a capa do livro, as informações básicas, quantas páginas tem, o autor, né, óbvio, quantas estrelas eu dei, quando eu comecei, quando terminei, e as datas de DLC, que eu gosto de manter track se eu tô atrasada, se eu não tô atrasada. Tem a página de capítulos, que quando eu tava chegando na metade do livro eu já me arrependi da forma que eu fiz. E isso eu já tô fazendo agora pro segundo livro. Eu tô agora dividindo por partes. Eu tô organizando cada capítulo de cada parte e eu faço resuminhos de coisas importantes que aconteceram. Eu transcrevo frases importantes sobre a lore que são explicadas. Enfim, eu faço as minhas anotações. Eu também tenho uma página para as epígrafes. Por exemplo, tem uma epígrafe que é uma carta no primeiro livro, na parte 2, se eu não me engano. É uma carta. E cada epígrafe é um pedaço dessa carta. Depois eu peguei pra ler a carta completa, tipo, uma epígrafe atrás da outra, e fez muito mais sentido. E também, nesse primeiro livro, eu não fiz divididos por parte, o que eu me arrependo, mas agora eu já tô fazendo nesse segundo livro. Então, eu tô transcrevendo as epígrafes, que ele dá várias dicas, ele dá vários spoilers para as epígrafes. Então, também tem uma página sobre os arautos. Então, toda vez que eles são mencionados, nomes, partes que eles aparecem, eu tô anotando ali sobre cada arauto também, bonitinho. Fiz uma página sobre termologias, que no início eu tava anotando, que me ajudou a entender termos, assim, mas não foi uma página que eu segui adiante com ela, que eu voltei e anotei mais termologias, então ficou só no começo mesmo. Eu tenho uma página de interlúdios / prólogo. Então, a partir do momento que acaba uma parte, tem 3 interlúdios, que são mais ou menos 3 capítulos de perspectivas de personagens diferentes, não os personagens que a gente lê o livro. E nesses interlúdios o Brandon Sanderson gosta de explicar a lore ou explicar coisas importantes de uma outra forma, não só pelos nossos personagens principais. Então, eu gosto de ter uma página só para os interlúdios. Então, as mesmas anotações que eu faço nas páginas de capítulo, eu faço aqui, só que sobre os interlúdios. E da última vez eu também não separei por parte, o que é um erro, mas dessa vez eu também já tô separando. E essas minhas novas organizações eu acho que estão ficando boas. Enfim, só queria mostrar como ficou e eu fiquei muito orgulhosa do meu chãozinho. Mas em geral eu dei 4,5 estrelas pro livro. Foi um livro muito, muito bom. Eu não dei 5 estrelas somente pela parte da Shallan, que foi insuportável pra mim. E os livros do Brandon Sanderson estão se tornando muito divertidos pra mim. Descobri sobre a lore, descobri sobre a Cosmere, descobri sobre tudo isso, então, unicamente esse motivo. Agora, sobre o que esperar sobre os próximos livros. Assim, eu acho que é meio difícil eu falar sobre isso, porque eu já comecei o segundo livro. Muita coisa já aconteceu em 200 páginas, sei lá, quase 200 páginas. Mas eu gostaria muito de saber sobre o passado do Dalinar, que eu sei que isso acontece, eu acho que é mais no terceiro livro. Nesse segundo livro eu não vou saber muita coisa, mas tudo bem. Eu gostaria de ver uma evolução da Shallan, assim. Então eu gostaria de ver uma evolução dela nesse segundo livro em quesito não perspectiva e conhecimento, porque eu acho que isso a gente vai ter. Eu quero ver uma evolução dela mais como porrada mesmo, porque é meio fato que ela vai entrar na porrada. Isso eu acho que tá subentendido, mas fato eu quero, então foda-se Brandon Sanderson se vira, mesmo que já tenha escrito. Eu quero ver a evolução dela de porrada e eu gostaria de ver o nosso querido Kaladin, nosso papai, saindo da depressão, ele indo pra terapia, a Sil ajudando ele, mas eu acho que não, porque eu acho que ele vai ser um personagem depressivo. Mas gostaria de ver ele saindo dessa depressão, gostaria de ver ele mais metendo a porrada mesmo, porque no primeiro livro ele ficou muito depressivo, pegou na lança uma vez, pegou na lança, mas sei lá, eu gostaria de ver o Kaladin mais entrando na porrada mesmo, mostrando quem ele é, assumindo os poderes dele, batendo no peito e falando só essa porra mesmo. Porque eu acho que o Dalinar vai abraçar muito isso dele, que já ficou claro no final do primeiro livro. E também, óbvio, né, ver todo mundo se juntar. Ver todo mundo se juntar e falar, olha, eu sei isso aqui. Eu sei isso aqui, mas eu sei que isso demora sempre nos livros de fantasia. Sempre tem perspectivas separadas. E chega no final, todo mundo se une e fala, olha só, eu tenho a resposta pra tua dúvida. Tu sabia disso?
Sei desde o capítulo 3. É o padrão de livro de fantasia. Tô esperando. Mas enfim, foi uma experiência incrível. Papai Brandon Sanderson, nós te amamos. Obrigada, Tamires, pela LC. Segurar a nossa mãozinha e falar, olha só, tu perdeu essa idiotice aqui. Leiam Caminho dos Reis, leiam Brandon Sanderson e, mais importante de tudo, leiam livros. É muito bom. É isso. Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Não esquece de dar um like. Comentar aqui se você já leu o Caminho dos Reis. O que você achou do Caminho dos Reis, se você leu. Se você já leu Brandon Sanderson. Se você leu, qual livro você leu do Brandon Sanderson? É isso. Obrigada. E quem sabe, até o próximo vídeo. Tchau!